Olá, pessoal, boa noite. Tô colocando aqui. Agora deixa eu chamar aqui. Bom, eu vou fazer aqui uma live com a Beth Neuroaba, que é lá do Ceará. Eu estou esperando aqui. Já fiz o convite, Beth. Se já tiver aí. Beth, já te fiz o convite. Só você aceitar. É de Iguatu, aí, do Ceará. Galera, nós vamos falar sobre o parecer do autismo. Já coloquei aqui o título, tá? Só aguardar um minutinho aqui. Já vamos começar. Só que a Beth ia iniciar, ia me chamar. E nós vamos fazer o contrário. Não está conseguindo participar, Beth. Está escrevendo aqui. Eu não escrevi. Apareceu aqui para mim, eu não sei por quê. Acho que você pode sair e voltar de novo. E aí a gente vê, tá? Enquanto isso, pessoal, eu vou respondendo perguntas de vocês, tá? Então deixa a Beth sair e voltar. E eu vou respondendo. Pode perguntar coisas aí, tá? Tá, galera de Indaiatuba, Ibirataia, na Bahia, Brejo da Cruz, Paraíba. Eu estarei na Paraíba, vou estar em Campina Grande em junho. Obrigado, Wendel. Aline Teixeira, do Espírito Santo. Estarei no Espírito Santo dia... Que dia que é? 4 de setembro, acho. Ana dos Reis, Ângela. Podem perguntar aí, pessoal. Pode ficar à vontade. Meu livro é esse aqui, ó. Deixa eu ver se eu acho. Tá aqui. Ué, não tá aqui, será? Ele tava aqui. Não tá mais, sumiu. Pois é. Não tá, miou. Paciência. Que estranho. Eu mesmo que devo ter levado ele pra lá e esqueci. O que fazer com crianças com crises que bate e morde os colegas? Tá treinando cérebros que colocou aqui. Bom, tô esperando a Elizabeth. Deixa eu ver se ela já voltou. Eu vou... Aceitei agora, Elizabeth. Vamos ver se vai dar certo. Vamos ver se entra. Tá entrando. Depois eu tenho vários vídeos sobre essa coisa que você colocou aí, treinando cérebros. Poxa, não tá dando, não. Alô, Beth? Alô? Alô? Beth, olha, eu não te Alô? vejo. Deixa eu perguntar se as outras pessoas estão te vendo ou não. Tem que virar. Agora sim. Alô? Tava tentando entrar aqui, não tava dando certo de jeito nenhum. Agora deu certo. Boa Boa noite, tudo noite. jóia? Agora eu Prazer. não tô te vendo, Thelma. Quem não tá te vendo agora sou eu. Deixa eu perguntar para as pessoas aqui se elas estão vendo nós dois ou não. Eu acho que é um problema. O Instagram tá dando esse problema aí, viu? Ah, tá, fecha aí, filho. Então tá certo. Eu tô me vendo, não tô te vendo. Estão nos vendo mesmo. As pessoas estão nos vendo. Nós vamos ter que fazer, então, só se ouvindo. Eu tô te vendo, mas você está me ouvindo. Se sair agora, é Ah, perigoso não voltar. é verdade, é. As pessoas estão Está perguntando o nome do certo. meu livro aqui. Chama Crítica à Uhum. Pseudociência em Educação Especial, pessoal. Trilhas de uma educação baseada em evidências. Crítica à Pseudociência em Educação Especial, tá? Então, só para vocês saberem. Mas vamos dar início aqui. Boa noite. Obrigado, Beth. Boa noite do céu. Quero falar da minha gratidão em ser convidada para participar dessa live com vocês. Estou muito feliz para falar do Parecer 50, que a gente já está estudando há algum tempo, né?
Eu te acompanho, já tenho visto toda essa questão do parecer, da sua luta, né? Eu sei que o parecer é um trabalho feito por muitas mãos, não é isso? Isso, Não é exatamente. Várias isso, Thelma? pessoas. Por várias pessoas, vários especialistas. Antes de mais nada, deixa eu me apresentar. Eu sou Ana Elizabeth, trabalho na PAI de Juazeiro do Norte. Aqui, moro aqui no Cariri, numa terra abençoada, na metrópole da nossa região, viu? Então, assim, aqui nós trabalhamos com autistas, né? Na PAI de Juazeiro do Norte. Já trabalhamos com o PEI já há um bom tempo. Então, para nós que já trabalhamos nesta área, esse parecer, Selmo, ele veio só nos alicerçar ainda mais, ele veio só nos ajudar, nos motivar ainda mais a trabalhar com os nossos meninos, a trabalhar com as famílias, a estarmos cada vez mais dedicadas nessa causa da educação especial, né? Quero, antes de mais nada, parabenizar todos que se uniram e por vários anos, né, que eu sei que não foi só em um ano, que esse parecer foi concluído, foi uma luta de muitos anos, de batalha, de pessoas voluntárias que se dedicaram a esse trabalho, né? E assim, Luciano, eu vejo que esse parecer, ele vai ser um divisor de águas na nossa realidade de educação especial. Eu falo como professora do Centro de Atendimento Educacional Especializado aqui na PAI e também falo como vovó de autista. Eu tenho um netinho com autismo que já vai fazer 10 anos, autismo nível 3. Então, eu conheço um pouco dessa realidade. Inclusive, Lucelmo, você está me ouvindo? Tô ouvindo sim. Ah, tá. Como eu não estou te vendo, então, assim, inclusive, eu trouxe algumas indagações para você, para fazer para você, porque eu quero aproveitar o máximo de você aqui com a gente, viu? Eu quero lhe fazer algumas interrogações que muitos colegas também têm. E antes de mais nada, Luciano, eu queria que você me falasse um pouco sobre essa realidade deste parecer. Como foi que surgiu? De onde foi essa ideia? Por que vocês se reuniram? Como foi essa realidade? Porque aqui tem muita gente, Luciano, que está entrando agora e que não conhece. Claro, claro. Então, eu já estava muito interessado nesse tema há muitos anos, porque eu tenho um filho também autista nível 3 e eu Sim. estava muito incomodado com as maneiras que as coisas aconteciam, e várias outras pessoas estavam pesquisando esse tema, e eu fiz um seminário, né? Eu fiz uma palestra, um seminário do MEC sobre o tema, e aí o Conselho Nacional de Educação, a conselheira assistiu e fez um convite para várias pessoas, né? E várias pessoas Uhum. atenderam ao convite. Na verdade, no final, no começo, né? Foram mais de 80 pesquisadores que foram ouvidos nesse processo, só que a maioria não continuava. Ia uma vez ou duas, porque era muito caro, né? Porque você ia lá, ficava uma semana em Brasília, ia todo mês isso. Então era muito difícil. Sim. Então, eu e a Flávia, nós acabamos ficando muito tempo porque a gente tem filho autista. Então a gente tem outro Sim. nível de motivação, né? A motivação é É lá em cima. verdade, é verdade. Porque foram 6 anos fazendo isso, desde 2018. E aí, 6 anos. agora, no último ano, aí depois da pandemia ficou online, né? E no último ano foi realmente criada uma comissão de 10 pesquisadores do Brasil inteiro para poder fazer a redação do documento. E aí, essa redação é porque o Conselho Nacional de Educação ele estava recebendo muitas perguntas, muitas consultas sobre autismo. Então, ele Sim, precisava oferecer para as pessoas uma orientação, né, do que sim, é que eles entendiam que devia ser feito, com base na legislação e com base nas evidências científicas, né, tendo esses dois certo. referenciais. Então, esse que foi o projeto, dizer para as pessoas como o Conselho Nacional de Educação entende essa educação inclusiva dos autistas. O documento foi aprovado por unanimidade no Conselho Nacional, quer dizer, é um Como? entendimento unânime do Conselho que aquela é a forma, aquela forma de escrita é a forma em que deveria acontecer a educação inclusiva de autistas. É a forma que atende à legislação vigente e é a forma que atende também às evidências científicas. Certo. Eu estava lendo o parecer e eu vi que ele foca muito no fator
educação e no fator aprendizagem, não é isso? Sim. Porque nós sabemos, Lucelmo, que na questão da pessoa com autista, além de se ter a humanização da educação, nós precisamos trabalhar as suas especificidades, de acordo com a necessidade individual de cada um. Não é isso? Exatamente. O que aconteceu nas últimas décadas foi o processo de acesso, né? Então, a gente criou essas condições de acolhimento, de dizer, olha, os autistas têm direito de estar na escola. Beleza, importantíssimo. Não há a menor dúvida de que isso seja importante. Só que isso não é suficiente, isso é só uma parte, né? Então, Sim, A LBI diz que tem 4 pilares para a educação inclusiva. A primeira é o acesso foi conquistado e tem um valor histórico importante nessa conquista, mas agora nós temos que pensar em permanência, sim, em sim. participação e aprendizado. Ninguém está falando dessas coisas, o aprendizado, ninguém está avaliando. Acesso, permanência, participação e aprendizagem, Exatamente. né? Então, vou te dar um exemplo. Permanência. Se a gente pega os dados de evasão, que é quando o indivíduo não se matricula no ano seguinte, de educação especial, é muito maior do que a educação comum. Abandono, que é quando, num certo momento do ano, você deixa de ir para a escola, é muito maior. Se você pega o tal a permanência durante o horário do dia, então muitas escolas fazem assim. Quando dá 8 horas da manhã, já começa a ligar para a família para buscar a criança todo dia. Essa é uma Todo dia. realidade. É uma É isso realidade. mesmo. Todo dia chama, É. chama. Aí daqui a pouco ele não pode mais frequentar 4 horas, pode frequentar só 3, ou 2, ou uma. Então, eles não estão permanecendo na escola. Veja, e ninguém não se fala nada. Como se não existisse, como se as famílias tivessem. Não existissem essa realidade, entende? Então, o Uhum. parecer está olhando para essas 3 coisas, dando ferramenta para o professor para ensinar as crianças a ficarem todo o tempo na escola, a permanecerem, a não abandonarem, a não evadirem, né? Criando formas da gente avaliar se ele está aprendendo ou se não está aprendendo, e se não estiver aprendendo, modificar as estratégias para que eles aprendam. Então, tudo isso, todos esses 4 pilares têm que ser olhados, só que hoje só tem um. Os outros 3 estão completamente abandonados. É. É, nós que trabalhamos no AEE, que as APAES, elas são um centro de atendimento, né? Ela não funciona como escola, é um centro de atendimento educacional especializado. Já houve tempo que era período integral, hoje não, são por turnos, não é isso? E a gente escuta muito das famílias essa reclamação. Ai, o meu filho foi para a escola, mal eu cheguei em casa, já ligaram para mim para ir pegar o menino, que ele estava em crise, que ele estava assim, que ele não estava bem, né? Então, assim, a gente escuta muito isso das famílias, a reclamação das famílias na questão da falta de condição de ambiente naquela escola para aquele aluno se adaptar. Porque a gente sabe que existem várias situações, né? O autismo nível 1, ele se adapta de uma maneira, já aquele mais severo já é outra maneira, já vê a questão de muitas vezes não ter nem cuidador para ficar, porque aquelas pessoas vai, um não aguenta, vai outro desiste, porque possivelmente não foram preparadas para estar com aquele menino, para enfrentar essas barreiras, essas dificuldades que passam dentro do chão da escola, né? Como a gente costuma dizer. E aí a gente diz assim, e aí, como enfrentar isso? Não é? Você falou E aí? algumas coisas interessantes, né? Eu estava hoje gravando um vídeo que é reagindo a uma crítica que foi feita aqui ao parecer. E aí uma pessoa muito brava, porque o parecer falou que autistas tinham alterações sensoriais. Gente, eles têm alterações sensoriais. E se a gente não disser isso, não é como se eu não falar isso, as alterações sumam. Não existe, isso não é verdade. Entendeu? O que acontece é o É verdade. seguinte: quando eu digo que isso existe, eu digo assim, eu estou dizendo, professores, vamos olhar para essa alteração? Será que o seu aluno tem alteração? Será que essa alteração não vai implicar em que você faça algum tipo de mudança para ficar mais agradável para ele? Por exemplo, quando tem uma luz muito forte, né, ele pode dizer, né, isso aqui está me incomodando. Em geral, a gente tende a dizer, isso é frescura, sabe? Isso aí não é nada demais. Agora, se você sabe que aquele indivíduo tem uma Uhum. condição que pode ter uma alteração sensorial,
que ele pode, portanto, ter realmente uma hiperreatividade. Aquilo realmente pode ser muito ruim para ele, e você reconhece, bom, isso aqui inclusive pode causar uma crise, isso aqui pode causar uma dificuldade tão grande que amanhã ele não queira vir. Isso pode prejudicar a aprendizagem, porque tem uma sobrecarga sensorial que dificulta ele aprender outras coisas. Se eu digo que aquilo existe, eu crio as condições para o professor se comportar diante disso. Então, a ideia de que eu devo esconder a realidade que existe, porque se eu esconder, eu não estou dizendo, não estou falando de uma dificuldade, então é melhor. Essa é uma ideia que ela é estapafúrdia, né? Então, É verdade. quando a gente não reconhece essa diversidade, essas diferenças específicas, você só tem caminho, você só tem condições de fazer as coisas mais errado, de não reconhecer essa diferença. Isso é só um exemplo, né? Eu estou falando aqui, mas tem várias outras. Você deu aí exemplos, né? Você tem situações de indivíduos que são mais verbais, outros que são não verbais, que têm outras necessidades diferentes. Então, eu preciso fazer uma boa avaliação do indivíduo, eu preciso Sim, reconhecer a sua individualidade, eu preciso discutir com o indivíduo, eu preciso discutir com a sua família para entender o que família. é, quais são essas necessidades para eu poder adaptar a situação. Porque o que acontece é o seguinte, como você está falando, aí a pai daí é atendimento educacional especializado. Então ela vai num turno Isso. para a escola, no turno seguinte, no outro turno, em alguns dias, ele vai É, para a pai. O que acontece? O que é. está acontecendo no Brasil inteiro, em muitos lugares? Muitas famílias abandonaram a escola e estão indo só no contraturno, não é? Porque é o único lugar que ele está conseguindo ir. E isso é uma completa distorção do projeto. Né? Por quê? Porque, Uhum. mas não é porque não é por mal, é só porque aquelas diferenças não estão sendo acolhidas, não estão sendo reconhecidas e não tem as adaptações necessárias. Então, essas distorções não tem ninguém olhando para elas e ninguém dizendo, olha, temos que entender como é que a gente resolve. O que estão dizendo é, vamos botar isso debaixo do tapete, vamos fingir que não existe, que aí é que vai ser bom. Então, essa é uma ideia que não faz o menor sentido. É verdade. No nosso caso, as nossas crianças, os nossos adolescentes e nossos jovens que estão em idade escolar, nós solicitamos à família que traga uma declaraçãozinha dizendo que eles estão devidamente matriculados, para que no contraturno eles estejam participando do nosso atendimento educacional especializado, né? Que é uma das normas que a gente solicita à família. Traga a declaração que essa criança ou que esse jovem está matriculado em uma escola, né? Porque isso é exigido no ato da matrícula. E nós também temos o caso, e aí, aqueles que já passaram da idade escolar, né? Que já têm 40 anos. Porque a gente tem essa realidade, também precisa, não é? A Exatamente. educação não é para a educação não é para toda a vida, Lucelmo. É, Não é isso? isso é E interessante, aí? né? Nós tivemos uma alteração na LDB em 2018, dizendo que a educação é ao longo da vida, que é um direito à educação ao longo da vida. Em 2020, foi alterada a própria Constituição brasileira, dizendo que a educação é ao longo da vida. Então, nós temos já esse direito na LDB e na Constituição ao longo da vida. E aí é muito interessante, porque assim, quando a gente pega o parecer do autismo, eu todos nós que escrevemos, né, que participamos de alguma forma, temos muitas críticas. Uma das críticas é, por Uhum. exemplo, nós não conseguimos falar desse fenômeno, porque é um fenômeno muito complexo que envolve outras vias de financiamento. Nós não conseguimos falar, por exemplo, na universidade também, né? É Que é uma verdade. outra questão. Não conseguimos falar do EJA. Só para te dar um exemplo. A ideia era, você tem um grupo do Ministério do Conselho Nacional de Educação, um grupo de trabalho que é de conselheiros. Esse grupo ele é bicameral, quer dizer, tem tanto pessoas da educação básica quanto da educação superior, e aí a gente vai escrever os documentos lá. E aí a ideia era contemplar todos esses campos, né? No dia que foi votado o parecer, a gente disse o seguinte, o presidente do conselho disse o seguinte, olha, nós estamos hoje aprovando e estamos dando conta aqui de um certo escopo, né, que é a educação básica. Uhum. E aí, terminando aqui, a gente quer fazer o convite para aqueles que fizeram parte da comissão para permanecerem, a comissão de relatoria, né, os membros voluntários, os pesquisadores, nós Uhum. queremos fazer um convite para continuar e escrever do ensino superior. Então, nós aceitamos lá, naquele momento, não estavam todos, mas estavam vários lá. Estava eu, a Flávia, a Erenice,
outras pessoas que não lembram, Eduardo, tava a galera lá. Então a gente disse, olha, vamos continuar e vamos escrever do ensino superior. Só que, quando acabou a votação, no dia que foi a apresentação pública, inclusive, já começou essa oposição de algumas pessoas que começaram a questionar e atrapalhar o andamento do parecer. Então, aí a gente teve que dedicar toda a atenção a esse debate. Então, hoje, por exemplo, hoje é exceção, porque hoje é Sexta-feira Santa, né? Mas, na maioria dos dias, eu tenho feito 4 lives todos os dias. Fora, então, de 6 até 10 horas da noite. Fora as reuniões que eu faço durante o dia, que são lives, assim, mais ou menos lives para prefeituras, para estados, para responder a dúvidas deles. Então, eu tenho feito, em média, umas 6 por dia, fora um monte de outras coisas. Então, veja, esses que estão atrapalhando, porque tem atrapalhado os interesses deles. A homologação do parecer do autismo não só tem atrapalhado especificamente este grupo que não teve ainda o documento apropriadamente homologado, chegando em todos os lugares, mas também os do ensino superior, porque se não fosse isso, nós estaríamos hoje, já talvez com o ensino superior escrito. Nós já estaríamos, se não tivesse escrito, já estava na metade, já estava na boca do gol. Então, aquelas pessoas cujos filhos, ou aqueles indivíduos que estão no ensino superior, que sentem falta de um apoio, de um olhar também da universidade, tem que saber que esse olhar não foi feito também por conta disso. Porque vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que não tivesse nada disso, o parecer tivesse vindo suave, tivesse tudo tranquilo, e as críticas que tivessem sido feitas ao parecer são essas que, de fato, são verdadeiras, que falta um monte de coisa. Talvez a gente já tivesse feito no ensino superior, a gente estivesse falando desses casos, como você está falando, de educação ao longo da vida, principalmente para casos severos e moderados. Meu filho tem 16 anos hoje, daqui a pouco ele está fora da escola. E qual é o outro serviço público para o meu filho? Nenhum. Nenhum. É verdade. Então, na verdade, o prejuízo é gigantesco para todas as faixas. É verdade. É verdade. E a gente falando sobre o PEI, né? A elaboração do PEI, ela considera 3 as habilidades de potencialidade, as necessidades do aluno, não é isso? Eu quero que você me fale agora um pouco o que que você entende da importância desse PEI no chão das escolas, né? Seja na escola comum, seja no centro educacional, né? Especializado. O que é que o PEI tem de importante? Eu sei, claro, mas eu quero que você me fale na vida dessas pessoas com deficiência. Olha, eu vou te dar um exemplo, tá? Eu estava lá na minha aula, estava lá dando minha aula no nono ano. Eu tinha um aluno com deficiência que era o seguinte: ele tinha uma deficiência intelectual, diagnóstico. Isso faz muitos anos já, né? Então, hoje, provavelmente, ele teria um diagnóstico de autismo, talvez até já tenha depois, né? Hoje, como adulto. Mas faz tipo uns 10 anos já. Ele tinha deficiência intelectual, ele era cadeirante também, e aí eu, professor de história, tinha que fazer uma aula de história que de alguma forma fizesse ele participar. Então ali eu conseguia mais ou menos entender o que ele entendia do que eu estava falando, mas eu tinha que fazer uma atividade adaptada para ele, Sim. porque ele não era alfabetizado, por exemplo. Mas a pergunta é, qual é o tipo de habilidade que ele tinha para eu poder adaptar a prova? Eu não sabia. Eu não tinha parâmetro para poder fazer a avaliação, entende? Então, eu fazia a minha avaliação, mas ela certamente não era uma boa avaliação, não era uma boa adaptação. Então, a primeira coisa, principalmente quando você fala de Fundamental 2 e quando você fala de ensino médio, é que você possibilita os professores especialistas, os professores regentes, né, que são especialistas nessa faixa, a fazerem as adaptações apropriadas, porque senão o indivíduo fica toda a vida sem ter o ponto exatamente em que ele está reconhecido. Então, eu não sabia, não tinha referência, né? Eu vou dar outro exemplo. O meu filho, ele tem 16 anos. Ele não é alfabetizado, tá? E ele tem uma dificuldade muito grande, ele é não verbal. Então, vamos imaginar que ele está lá na sala de português. A professora, ela está dando aula de oração coordenada subordinada, sindética e assindética. Não é possível ele aprender isso se ele não é alfabetizado. Não é possível, né? Então, veja, o que é que ela tem que fazer para ele? Qual é a atividade? Porque deixar ele sem fazer nada é um absurdo, né? Ela é um desrespeito à pessoa que está ele indo para a escola tem uma função. A função é aprender alguma coisa. Tudo bem, não dá para ele aprender oração coordenada, subordinada, sindética e assindética, mas o que dá para ele fazer? Só 3, velho.
dizer isso. Não tem outra forma de eu reconhecer isso que não um PEI. É o plano educacional individualizado. Por isso que no mundo inteiro tem PEI. É Não existe nenhum país verdade. desenvolvido que não tenha plano educacional individualizado. Isso não existe. Né? É só no Brasil que não tem. Então, veja, vou dar mais exemplos. Vamos imaginar que um indivíduo ele está em sala de aula e naquele momento... aliás, vou citar um caso que aconteceu essa semana, tá? Uhum. Um indivíduo, ele estava na sala de aula, 6 anos de idade, ele teve uma crise e a escola chamou a polícia militar. Nossa. E aí a mãe teve uma reportagem na TV e a mãe falou assim: por que não me chamaram antes? Eu quero saber por que chamaram primeiro a polícia e não me chamaram Uhum. antes. Então nós temos vários problemas aí. O primeiro problema é o seguinte: por que a escola não soube lidar com uma crise de um menino de 6 anos? Porque ela não está preparada Uhum. para isso, não teve Com formação para isso. Eu não estou certeza. julgando o professor, ele não teve formação para isso. Isso é um erro, né? Então, eu precisaria, em primeiro lugar, ter uma formação para lidar com isso. Com 6 anos é moleza. Difícil é com 16, igual meu filho. Aí é dureza. Mas É. com 6 é moleza. Com 6 é sopinha no mel, né? Então, veja, a escola não soube lidar. Primeiro problema. Segundo problema, quem que ela vai chamar? O que ela vai fazer? Isso tem que estar no PEI. O PEI tem que dizer o que vai fazer na hora, quem vai chamar, por exemplo. Então, veja, nesse momento, quando ela chamou a polícia, sem dúvida, a escola não fez por mal. Mas a escola criou uma situação que tornou ela alvo de uma reportagem na TV muito grave. E de uma acusação Uhum. que provavelmente a mãe vai fazer judicialmente, muito grave, e com razão. Agora, se tivesse um PEI, quando você escreve um PEI, a escola escreve um PEI, ela prevê as situações, apresenta para a família, e aí no PEI estaria dito, por exemplo, se ele tiver uma crise, o que nós vamos fazer? Isso, aquilo outro. A família assinaria. Então, se a família assinou que tem que chamar a polícia, então chamou a polícia, tá tudo certo. A família não tem que É verdade. reclamar. Então, a escola não vai poder ser cobrada judicialmente, entende? Então, a escola se colocou em risco quando ela não fez o PEI. Se tivesse dito que era para chamar a mãe, então a escola teria chamado a mãe, a escola saberia o que fazer, tá tudo certo também. Então, ao Uhum. não fazer o PEI, a escola se colocou em risco também. Então, o PEI ele é a chave para a gente poder dizer o que fazer em cada situação. Vou dar outro exemplo, um exemplo verdadeiro. Uhum. Isso foi em São Paulo, uma professora tinha uma menina e ela teve uma menina autista na sala, começou a ter uma crise. Essa professora não sabia o que fazer, porque não havia nenhum PEI, não havia instrução nenhuma, e ela pegou e fez o seguinte, ela pegou e colocou uma música. E aí, por algum motivo, deu certo. Ela tentou, na sorte, deu certo, a menina foi acalmando. Essa Nossa. professora se sentou e a professora queria incrementar o vínculo dela com a aluna, começou a cantar a música. A música estava tocando no rádio e ela começou a Uhum. cantar também, né? Na caixinha ela começou a cantar. A menina levantou, veio até próximo à professora e deu uma cabeçada na boca da professora que quebrou em cima Nossa. e embaixo em múltiplos pedaços a boca da Ai, meu. professora. A professora, eu não sei se ela voltou a falar, isso já faz uns 4 anos. Eu não sei se ela voltou a falar, mas ela teve que ficar com aquelas estruturas de ferro, sabe, para juntar as coisas. Uhum. Não sei se ela conseguiu, provavelmente não conseguiu voltar a dar aula. Uma coisa terrível, terrível. E o que é importante é que nessa escola é que eles tinham uma avaliação dessa criança e na avaliação dizia assim: ela tem aversão à música compartilhada. Só que essa Ah, olha. avaliação que estava na escola estava na sala de recurso, não estava no PEI da criança. Então, a Ah. escola, sem querer, eu não tenho a menor dúvida que não foi por mal, a Uhum. escola colocou a professora em risco. Entende? E isso é um caso muito grave, muito sério. Por quê? Porque não Muito tinha um PEI. claro. Então, o PEI é a chave para você olhar para o indivíduo, olhar para a sua individualidade, para a sua necessidade, para aquilo que o indivíduo sabe, aquilo que ele não sabe, aquilo que ele quer aprender, aquilo que ele pode aprender naquele momento. Então, não existe, não tem como fazer educação inclusiva se não utilizar o plano educacional individualizado. Não existe, não tem como, né? Porque os indivíduos são radicalmente distintos, têm necessidades radicalmente distintas, né? Então, esses são só Totalmente. alguns exemplos de problemas que são decorrentes da ausência do plano educacional individualizado. Falando da elaboração do P, a gente sabe que ele precisa ser dinâmico, não é? Ele precisa ser flexível e ele precisa ser acessível, né, Lucelmo? Flexível do ponto de vista que aquele indivíduo ele tem potencial de aprender e a partir daí, a partir de então,
ele pode evoluir dentro do seu PEI, não é? Existe, a partir da avaliação, podem ser mudados metas, objetivos, estratégias. Não é isso, Selmo? Exatamente. Só uma pessoa que perguntou o que é PEI. PEI é Plano Educacional Individualizado. Isso. Você sabe que eu tava hoje mostrando aqui num vídeo que eu vou fazer, e eu fiz isso também lá no Rio Te Ama, esse fim de semana. Eu estava mostrando como é que era a página do Canadá, do estado de Ontário, no Canadá, Ah, que assim, parece que a gente copiou tudo deles, que assim, é praticamente a mesma coisa que eles escreveram. Então tem uma parte assim, o PEI tem que ser dinâmico e flexível, o nome é assim, é o título. Então é ah, assim, você implementa um PEI, você criou um PEI, você fez a avaliação, criou um PEI e você começou a implementar. Então, eu dei um exemplo aqui na outra live que eu falei, né? Por exemplo, vamos hum, imaginar que eu estou no período de alfabetização, o indivíduo não sabe fazer rastreio visual, ele não sabe olhar para um objeto e acompanhar esse objeto. E isso é uma habilidade de visual, de performance visual, que ela é imprescindível para a alfabetização. Não dá para você ser alfabetizado se você não tiver rastreio visual. Então, vamos imaginar que eu coloquei lá no PEI, que é isso que eu vou ensinar agora. E aí eu vou começar a ensinar um procedimento de rastreio visual. Comecei, digamos, na segunda-feira. E aí eu estou ensinando e estou colhendo dados. Eu estou vendo se ele aprendeu ou se não aprendeu. E aí, beleza. Quando chega em algum momento, sei lá, na semana que vem, na outra semana, ele aprendeu o rastreio visual. Ou se ele aprendeu o rastreio visual, então o PEI dele tem que mudar, porque não é mais isso que eu tenho que ensinar. sim. Agora eu tenho que ensinar outra coisa. Qual é a outra coisa? Talvez seja direto já ensinar, por exemplo, as letras. Vou dar outro exemplo. Vamos imaginar que Uhum. eu tenho um indivíduo que ele não senta em sala de aula, ele deambula a escola inteira. E aí, eu estou lá na fase de alfabetização. Mas como é que eu ensino a alfabetização se o indivíduo não entra nem na sala? Não dá. Então, Sim. eu vou colocar um Senta. procedimento que eu vou ensinar primeiro ele entrar na sala, depois a sentar, depois a ficar sentado. Uhum. Então, eu comecei a ensiná-lo a entrar na sala. Só que não está funcionando, o procedimento está demorando. Papapá. Então, o que eu tenho que fazer? Tem que mudar o procedimento, porque o procedimento, se não está funcionando, não está bom. Porque se eu tenho conceito básico, eu sei que todo mundo aprende, se ele não está aprendendo é porque o meu procedimento está errado. Então, beleza, eu tentei uma semana, não deu certo, vou mudar o meu procedimento. Mudei para o segundo procedimento, beleza, ele aprendeu, ele está entrando na sala. Agora, eu tenho que começar a implementar um outro procedimento, que é o de sentar. Então, ele tem que sentar e tem que ficar sentado. Então, eu tenho um novo. Então, veja, o PEI mudou de novo. Não é mais só sentar, é sentar, não é só entrar, é entrar e sentar e ficar sentado. Depois que ele aprendeu a entrar, a sentar e a ficar sentado, eu vou ensiná-lo a fazer atividades sentado. Então, vou acrescentar. O PEI Um dinamizou. determinado tempo sentado. Isso, então eu vou começar, sei lá, com 10 minutos, depois eu vou com 2 minutos, depois eu vou para 10, depois eu vou para 20, vou para 30. Então eu vou fazer uma Uhum. progressão. E essa progressão, ela não acontece em data fixa. Então, assim, uma semana isso, outra semana. Não, ela depende da resposta do indivíduo. Se esse De cada indivíduo indivíduo. responde rapidamente e ele atingiu um nível rápido, então beleza, eu mudo para o próximo. Se ele É demora verdade. mais, então eu aguardo. Se ele não está respondendo, então eu mudo o procedimento. Então, o PEI ele é sempre um jogo entre o que você está fazendo e como o indivíduo está te respondendo. E aí você vai dinamizando no decorrer do tempo. E essa dinâmica não é baseada em achismo. Tipo assim, eu acho que. Você acha que já deu? Não, acho que já, né, menina? Precisa de ver. Não, eu meço. Ele atingiu um certo critério, eu estabeleço um critério, e aí, se ele atingiu aquele critério, então eu passo para o próximo. Se ele atingir o próximo, então eu passo para o outro. Então, isso vai acontecendo durante toda a aula, né? Durante todo o processo. No caso dos estudantes com desenvolvimento típico, geral na aula, eu, em geral, já tenho uma programação de tudo que eu vou fazer durante o ano inteiro. Então, eu tenho o primeiro bimestre, segundo bimestre, terceiro bimestre, quarto bimestre. Aí você encerra ali. Estudantes da educação especial, essa lógica não vai funcionar. Né? Você precisa olhar para a individualidade e acompanhar aquela individualidade. Né? Pode ser que você, num ano, voe, pode ser que num ano você tenha um monte de dificuldade, mas eu preciso olhar permanentemente para esse indivíduo, avaliar permanentemente o repertório desse indivíduo para modular essa minha velocidade. Luciano, falando em olhar para a individualidade, infelizmente, no nosso tempo ainda, já hoje, ainda existe realidade de pessoas que não entendem essa nossa fala.
Quando a gente fala olhar para a individualidade, é olhar para a necessidade efetiva dessa pessoa, deste menino, desta menina. Por quê? Porque eu tenho o objetivo de fazer este indivíduo desenvolver. E tem gente que diz, Luciano, fala assim, ai, isso é inclusão, ou isso é exclusão, desculpe, né? Então, assim, tem pessoas que não entendem quando a gente fala, nós trabalhamos individualmente, especificamente uma necessidade. E ainda hoje, tem gente que não aceita isso, infelizmente. Isso é interessante, porque assim, por que que essas pessoas não aceitam? Eu tenho minha visão, tem certas pessoas que dizem isso. Então ela diz assim, por exemplo, se eu fizer um plano educacional individualizado, se eu olhar para as dificuldades do indivíduo, as suas potencialidades e desenvolver um plano para ele, então isso não é inclusão. Então, o que essa pessoa está dizendo? Ela está dizendo, existe um conceito de inclusão, eu tenho um conceito aqui, que a inclusão é isso, isso e aquilo. Inclusão é eu tratar todo mundo com igualdade. Tratar da mesma forma, todo mundo, independentemente das suas especificidades. Bom, isso eu vou chamar de inclusão. Então, tá bom. E eu estou dizendo outra coisa, estou dizendo o contrário. Nós temos que olhar para a especificidade, atender à especificidade e apoiar o indivíduo na sua especificidade. E para fazer isso, precisa de um plano, precisa de um PEI. Bom, então, quando a gente coloca isso desta forma, ele pode dizer, bom, se eu olhar para o meu conceito de inclusão, que é o conceito de igualdade, e olhar para o que você está fazendo, o que você está fazendo está diferente. Então, o que você está fazendo não é inclusão, segundo esse meu conceito. Por quê? Porque você está olhando individualmente, você está reconhecendo a especificidade, então isso é o contrário do meu conceito. Ok, eu entendo isso. Agora, será que essa é uma boa maneira de eu descobrir se eu devo fazer uma coisa ou se eu não devo fazer uma coisa? Para eu tomar uma decisão, principalmente se eu estiver falando de poder público, eu entendo que não. Então, o que a gente está propondo, o que o parecer diz? Que a maneira de tomar essas decisões é através da ciência, e não esta maneira filosófica. Isso eu acho que é inclusão, então isso está diferente ou está parecido com o meu conceito. Então, ao invés de fazer isso, eu tenho que fazer duas coisas. Hipótese número 1, eu elaboro hipóteses. Hipótese número 1, eu trato todos com igualdade, da mesma forma. Não faço adaptação para ninguém. E aí eu vou ver o que acontece com os indivíduos com deficiência se eu fizer isso. Hipótese número 2, eu individualizo processos, eu reconheço a especificidade, eu crio um plano educacional individualizado e aí eu vou atender aos indivíduos. Portanto, não é uma igualdade, é uma equidade. Então, eu vou olhar esses dois caminhos e vou ver qual que funciona. Isto é, qual que produz mais permanência na escola, qual que produz mais participação na escola, qual que produz mais aprendizado na escola. Quando eu olho para esses dados científicos, não há a menor dúvida que é a equidade, que é o apoiar cada qual segundo a sua necessidade, que é o fazer o plano educacional individualizado. Portanto, se eu entender que a ciência é um caminho que a gente defende, que a gente quer, então eu tenho que entender que eu tenho que fazer o PEI. Não há, do ponto de vista científico, não há absolutamente nenhuma dúvida. Não há absolutamente nenhum questionamento, porque já existiu 300 milhões de pesquisas medindo isso. É por isso que nenhum país do mundo, nenhum país desenvolvido, não tem PEI. Não existe isso no mundo, né? Porque eu preciso olhar para o indivíduo. Então, a crítica, ela advém de uma postura filosófica que é contrária à ciência. Só que nós temos desenvolvido nos últimos anos a clareza de que nós precisamos da ciência para a gente poder criar mecanismos mais eficientes para as coisas. Nós acabamos de sair de uma pandemia em que isso foi muito discutido e foi ficou muito claro para nós o valor da ciência, né? E, portanto, obviamente, não faz sentido dizer que a ciência só vale na saúde e na educação, não precisa de ciência, né? Então, a diferença é quando a gente julga se precisa ou não precisa dessas individualidades, depende de como a gente decide que a gente vai decidir as coisas. Ou é através da filosofia ou é através da ciência. Se for cientificamente, não há a menor dúvida. É verdade. Uma coisa também é o indivíduo ter só um conceito. Outra coisa é você ter vivência e você ter prática. Quando você passa a vivenciar certas realidades, os seus conceitos, muitas vezes, eles mudam.
Muitas vezes ideias são clareadas, modificadas. Você entra numa realidade de um trabalho de pessoas com deficiência, com TEA, com outro tipo de deficiência, e quando você começa a conviver e trabalhar o dia a dia dessas pessoas, muitos conceitos também mudam. Eu estava lendo lá na página 38 do parecer, e teve uma partezinha que me chamou muita atenção, que diz assim: para alcançar os objetivos, o PEI deve se basear nos interesses do estudante. Olha aí, não é isso? Isso está Então, na EVI, inclusive. pois é, se eu trabalho o interesse da pessoa, que é a maior, vai ser a maior beneficiada em relação a adquirir habilidades, em relação às suas potencialidades. Esse trabalho ele tem que ser direcionado. Não pode ser uma coisa aleatória. Ai, vamos tentar assim para ver se dá certo. Não. Eu preciso conhecer este jovem, esta jovem, esta pessoa. Eu preciso saber quais são as suas necessidades. Eu preciso conhecer quais são as barreiras que, por longas datas, têm implicado na questão dela não desenvolver em determinada área da sua vida. Em muitos casos, o comportamento se torna uma barreira que dificulta uma evolução da aprendizagem, que lá, quando se trabalha o comportamento, consequentemente, a aprendizagem começa a fluir. Não é isso, Lucelmo? Muitas vezes é a família que precisa também estar inteirada, é a família que precisa chegar mais próximo dessa escola ou dessa realidade, desse centro de atendimento educacional, e chegar para os professores e conversar, e ter reunião, e realizar treinamento com essas pessoas, porque muitas vezes o problema pode não estar no indivíduo autista. Muitas vezes, muitos problemas podem estar em quem? Num professor, numa família que está mal orientada, numa família que se recusa, muitas vezes, até a aceitar determinados diagnósticos, que a gente também já passou por essa realidade, família que não aceita determinado diagnóstico, mesmo que tudo, essa criança tem autismo, a família não aceitar. Então, assim, são inúmeras as barreiras que precisam ser enfrentadas. Exatamente. Essa questão da parceria entre a família e a escola é muito, muito importante, né? Tem uma coisa até interessante. Eu tive, alguns anos atrás, fazendo uma palestra na Califórnia, em San Diego. E aí, quando eu fui, eu aproveitei, eles iam pagar para mim, né? Eu aproveitei que já estava tudo pago, só que eu fui antes. E aí eu paguei esse período a mais e fiquei lá um tempo, fiquei acompanhando umas famílias que tinham filhos lá na escola, filhos autistas, para entender como é que era o sistema educacional, para conhecer como é que eram as coisas que aconteciam lá e tal. Daí, quando eu voltei, logo depois que eu voltei, tinha uma palestra na Bahia e eu ia fazer, era um congresso, eu ia fazer uma palestra, um amigo meu ia fazer uma outra, e essa outra era sobre práticas baseadas em evidências na escola, que ele ia fazer. Eu tinha um outro tema lá que eu não lembro qual era. E aí ele me disse o seguinte: Luciano, eu acabei de ler o relatório americano de práticas com evidência e treinamento de pais está aqui entre práticas escolares. Eu falei, por quê? Ele falou, por que está entre práticas escolares treinamento de pais? Aí eu disse para ele o seguinte, que eu tinha visto isso lá. Aliás, isso foi depois que eu tinha ido para um outro estado, tinha ido para o estado da Flórida, era o segundo que eu tinha visto, os dois tinham a mesma coisa. Que era o seguinte, você tem um PEI, e esse PEI, ele vai ter lá, ele vai olhar para aquilo que a gente vai ensinar para o indivíduo. Então, além deles ensinarem para o mediador, que vai implementar em sala de aula, eles se punham à disposição de ensinar os pais também. Então, os pais podiam ir à escola, e aí o professor, se fosse professor de sala de recursos, lá cada estado chama de um nome, né? Então, às vezes chama professor de sala de recursos, resource room teacher, às vezes chama outro nome. Lá, esse professor, ele treinava também os pais. Pai, senta aí, a gente vai ensinar. Vou dar um exemplo para você. Vamos imaginar que o indivíduo está aprendendo na escola, ele está aprendendo a ficar sentado.
Hum, porque ele fica deambulando. Então, isso provavelmente acontece em vários contextos, não é só na escola. Por exemplo, em casa, não tem nenhum momento que ele sente, faça uma atividade, em que ele interaja, fique sentado. Então, eles ensinavam o mediador implementava em sala de aula, e eles também ensinavam os pais da escola, e os pais levavam esse conhecimento para casa. Então, quando você azeita a relação entre família e escola, não há a menor dúvida que fica muito diferente a relação. Como você falou, existem escolas que não ouvem a família, existem famílias que não ouvem a escola, existem as duas situações. E a gente pensou muito na hora de elaborar o parecer, olhando para esse fenômeno, né? Então, é assim, quando uhum, você faz o PEI, você tem que ouvir, o estudante tem que ouvir a família. E quando esse PEI está pronto, você chama a família para olhar. E aí, a família, ela pode levar o PEI para casa, e aí ela pode consultar, por exemplo, um profissional da sua confiança ou outros pais. Por quê? Os pais têm que dar uma anuência para o PEI. Vamos imaginar que você entrega para o pai, e aí esse pai, ele não sabe, porque ele é analfabeto, ou porque ele tem uma dificuldade de leitura, ou porque ele não entende daquele assunto. Então ele sai, o que ele vai fazer quando ele sai da reunião? Ele vai tirar foto e vai colocar no grupo de pais, vai colocar na associação. Que sempre tem pais que uhum. estão muito interessados no tema, que estão estudando, que já conhecem o assunto, já leram o parecer, tudo isso. Então, vamos imaginar, por exemplo, que um professor, uma escola, uma rede, tenha feito um PEI único para todo mundo, só mudado o nome dos indivíduos. Quando o pai Nossa, colocar no grupo, o outro pai vai dizer: opa, peraí, é igual do meu filho, é igual ao meu, é igual ao meu. PEI não pode ser igual, então isso foi feito errado. Então a escola vai ser cobrada para fazer corretamente, que é individual. Agora, vamos imaginar diferente. Vamos imaginar que os pais cheguem lá na escola e digam assim: bom, eu não quero isso aqui. Eu não quero isso aqui, eu não quero nada disso aqui. Então, hoje, esses pais podem dizer: a escola não fez nada por mim. Agora, se eu tenho um PEI e o pai assinou recusando, esse pai, a escola tem um documento, uma demonstração de que o pai está recusando. E quando há recusa de um dos lados, quando há recusa total de um dos lados, a ideia é chamar uma mediação, que pode ser ou o supervisor ou, em último caso, o conselho tutelar. Então, esses pais uhum. respondam ao conselho tutelar, porque a escola está fazendo o seu papel. E o conselho tutelar já Verdade. vai estar participando para entender se estiver tendo negligência. Pode ser que não seja Uhum. negligência. Mas se for negligência, o conselho tutelar já vai estar presente. Então, tanto dos dois lados, tanto da escola quanto dos pais, pode haver exageros, há muitas vezes, há negligências muitas vezes dos dois lados. Então, a ideia é criar uma condição em que proteja principalmente a criança, principalmente o estudante. Principalmente, verdade. Em relação ao parecer, você considera fundamental que essas famílias também tenham conhecimento, não é isso? Muito. É por isso que a gente tem feito essa campanha aqui de divulgação e essas lives todas por dois motivos. Primeiro, para que os pais conheçam o parecer, eles possam entender o que está lá dentro, né? Quem quiser ler o parecer, ele está na minha bio, vocês podem encontrar facilmente também na internet, mas na minha bio é fácil vocês pegarem lá. E também porque ele pode se fortalecer se ele for homologado. Né? A homologação, veja, o parecer não é que ele só se torna é, ele precisa da homologação para existir ou para ter validade. Ele já tem validade como opinião do Conselho Nacional de Educação. Mas se ele for validado, ele fica muito mais forte, porque fica subscrito pelo Ministério da Educação, e essa é a nossa campanha. Se vocês perguntarem para mim se eu acho que vai ser homologado, a minha resposta é: depende, que uma pessoa já perguntou isso aqui várias vezes, depende da mobilização das pessoas. Está Ah, nas mãos hoje. Hoje a decisão é do ministro Camilo Santana, que é daí, sim, né, do Ceará. É uma pessoa que tem um compromisso com a educação muito forte, a gente sabe disso. verdade. Só que a gente não sabe qual é a informação que está chegando para ele. A gente teve uma reunião com ele, mas foi uma reunião muito rápida, assim, que não deu para explicar as coisas. Claro, Aham, existe uma barreira entre nós e o ministro, né? Ninguém está tomando um café com o ministro explicando. Ele também, claro, que não pode ler todos os documentos, porque o ministério é gigantesco, tem muito trabalho e tal. Então, é. não é uma pessoa especificamente da área. Então, veja, eu vejo o seguinte: se o ministro entender o que é o parecer, não há a menor dúvida que ele será homologado. Mas eu tenho dúvidas se a gente conseguiu ou se a gente vai conseguir fazer isso. Mas a gente está trabalhando para isso, eu acho que é possível. Vai. Com certeza, a gente crê nisso e a gente está mobilizado para que isso aconteça, né?
E já vou assim, dizer para vocês que a gente vai lançar uma campanha grande no dia 2 de abril. Então, de manhã, no dia 2 de abril, todo mundo ficar atento que vai ter ah, uma campanha grande nesse sentido. muito bom. Pois pronto. Eu acredito que logo, logo vai ser, se Deus quiser. Porque todos estão se movimentando, né? E assim, Hashtag, abril é um mês que tem um pico muito grande de procura sobre o autismo. Todo mundo quer saber, existe um interesse da mídia sobre o autismo, o algoritmo, né, ajuda o tema. Então, esse tema, a comunidade está muito unida. Só para vocês terem uma ideia, nós tivemos mais de 2.600 associações que assinaram a favor do parecer. não, 2.600. olha aí. Mais de 37 mil pessoas. Isso da pessoa com deficiência de modo geral. Se eu pegar só Uhum, associações de autistas, que só falam de autistas, uhum. 182 se manifestaram. 180 a favor e 2 contra. 180 a Nossa, favor. Então, uhum, o nosso consenso hoje dentro da comunidade do autismo é esmagador. Então, a comunidade do uhum. autismo sabe muito bem que precisa disso, né? Que isso é necessário. E aí, durante o mês de abril, eu entendo que esse tema vai ser um tema muito importante. Vai E eu estou contando que a ter gente consiga chegar até reuniões o com ministro. família, né? É bom muito levar essa discussão, apresentar para as famílias, muito importante, reunião com as mães, para que elas saibam a importância desse parecer para os filhos delas, não é isso? Exatamente, Isso aí engajamento, né? cabe a todas as escolas, a todos os centros de atendimento, às ONGs, todos estarem mobilizadas, né, em prol da divulgação desse parecer, mostrar para aqueles que ainda não conhecem, falar da sua importância, falar dos benefícios. Agora, ninguém pode deixar ele guardadinho, não, né? Tem que Exatamente. levar a conhecimento público. Inclusive, eu E assim, estarei em Maranguape, que é região Fortaleza, Grande Fortaleza, dia 4 de abril. Vai ser às 5 ai, horas da tarde, na Estação Cidadania, dia 4 de abril, falando sobre o parecer. É um evento que é ah, da Prefeitura de Maranguape, com o DEF, a PAI e a FAM. E vai ser o evento no mês de conscientização do autismo. Então, quem for aí do Ceará e de mais próximo, aí perto de Fortaleza, depois procure lá na Prefeitura de Maranguape, que vai ser 4 de abril. Eu ah, fiz questão de ir justamente para fazer esse debate sobre o parecer, levar esse debate para a região, porque justamente a gente sabe que assim o ministro, é claro que ele é ministro do país inteiro, mas no lugar que ele ama, as pessoas que ele ama são do Ceará, com onde ele está. certeza. Não tem, né, não tem comparação. Então a gente está levando esse debate. Eu já fiz muitas formações, já dei muitas palestras para a prefeitura, por exemplo, de Sobral, que é uma referência em termos de educação. O Ceará tem muitas coisas incríveis em termos de educação. E o que a Muitas. gente está falando é, esse conceito de práticas com evidência que está sendo aplicado para outras áreas, vão aplicar também para a educação especial. Então Sim, tem muita relação com aquilo que o ministro já defende, entende? E aí a gente quer sim, se fazer ouvir também por essa população. sim. Você falou que existem aqueles que são contra. Mas me diga aí, Luciano, qual é a alegação? Hoje eu gravei um vídeo de React. Eu mostrei a pessoa falando e eu gravei. Vou lançar segunda-feira. Mas o Hum, que eles falam é o seguinte, basicamente, tá? Que eu não posso fazer. Eu vou citar, aliás, eu vou citar entre aspas aqui. hum. Nós tivemos duas oportunidades na Folha de São Paulo. Tivemos uma reportagem que ouviu duas pessoas, eu e uma pessoa contra, que é a professora Maria Tereza Egler Mantuan, que é o maior nome, assim, o nome mais importante assim, contra o É uma parecer. referência, né, Montuan, viu? Hã? Ela é uma referência, né, Sim, Montuan? sim, é o grande nome e tal. Então, É, eu vou ler para vocês o que ela falou, para não dizer que eu estou distorcendo, porque como eu sou contra, poderia distorcer, né? Então, eu vou ler aham, exatamente a frase que ela falou, tá bom? certo. Aqui, eu vou ler as duas frases dela. Primeiro, abre aspas, frase dela. Não há condições de se adaptar nada para ninguém. Nossa, Então, o que ela está dizendo? Não pode adaptar nada para ninguém, nunca. Se adaptar não é inclusão, ok? Vou ler de novo a frase dela, ok? Vamos lá. sim. Se precisa de
uma professora que fique do lado do aluno ou outro tipo de profissional, mediador, tudo isso, não é mais inclusão. Então, se precisar do acompanhante, não pode ter acompanhante. Não tem que ter acompanhante. Nunca. Que não é inclusão. Não é o conceito dela de inclusão. Então, basicamente, o que eles estão dizendo? Não pode ter nenhuma adaptação e não pode ter acompanhante. Uhum. Essa realidade é bem ultrapassada, viu? É, Ao meu. eu acho que é um discurso assim, que tinha uma atualidade talvez na década de 60, por ali. Sim, Mas, para você ter uma ideia, o PEI é obrigatório nos Estados Unidos na década em 73. já para nós, 73. de novo, né, Luciano? A Exatamente. nossa realidade de trabalho com o P é muito novo ainda, Exatamente. E nós não é estamos isso? discutindo isso Eu agora. fiquei muito preocupada. É Como é que obrigatório, vocês. é obrigatório Hum, para eles desde 73, nós estamos discutindo isso aqui agora. É obrigatório no mundo inteiro, desde mais ou menos a década de 70, 80, nós estamos discutindo isso agora. Quem quiser procurar essa reportagem, ela se chama O que é uma educação verdadeiramente inclusiva? Parecer aprovado pelo Conselho Nacional de Educação gera polêmica por prever plano individualizado. O PEI. A polêmica, o ódio é ao PEI. O ódio deles é ao PEI. Esse é não, o principal ódio. meu Deus. E é o instrumento principal, né? Aí O a P é. Zamara perguntou: qual é o nome da pessoa que pensa isso? Ô, Zamara, eu estou falando, eu disse aqui a fala da professora Maria Tereza Graham Antoine. Ela é de longe a pessoa mais citada em qualquer concurso que você fizer no país inteiro em educação, educação especial, qualquer especialização, qualquer mestrado, qualquer doutorado, de longe, mas o segundo vai ser um 10% do que é ela. Então, ela é o principal nome desse grupo, que é o grupo da inclusão total, de longe, de muito longe, entende? É, Eu não estou escolhendo uma pessoa qualquer aqui. Eu estou dizendo realmente a que lidera, digamos, essa oposição. é que assim, a gente não, a gente sabe da nossa realidade, do nosso trabalho cotidiano, e a gente sabe que perfeitamente se pode adaptar. Existe essa realidade, não é isso? Porque se não se adaptar, aí vai se excluir, vai se deixar esse menino fora, ou vai deixar dentro de uma sala de aula, por exemplo, só para contar como número, sem que haja nenhum desenvolvimento, sem que haja aprendizagem, não é? Sim, Eu exatamente. acho que eu penso, assim, desde que nós passamos a trabalhar com o PEI, eu vi um boom, uma realidade diferenciada na nossa metodologia, na nossa abordagem, na realidade dos nossos meninos. Dá trabalho? Dá. Se for dizer que não dá trabalho, não, eu vou mentir, dá. Porque nós temos que avaliar individualmente, conhecer individualmente, saber a realidade de cada um. Porém, o resultado é totalmente diferente a cada momento, né? É totalmente diferente você trabalhar conhecendo a realidade de cada criança. E olha que eu vou falar para você, não é nem só autista, não, porque nós também temos outras deficiências que não são só autismo. E nós também trabalhamos o PEI e somos muito bem-sucedidos, viu? No trabalho com o PEI e com os outros também que têm deficiência, né? Eu acho que isso é importante que Então, você assim, falou, que é o seguinte: por que o parecer trata só de autismo? Porque nós não tínhamos legitimidade política para falar de outras deficiências, porque no grupo tinha autista, mães de autista, pais de autistas, pesquisadores sobre autismo. Mas, inclusive, essa é uma coisa até que a gente já se pronunciou várias vezes, né? hum, Que a gente tem toda a disposição de contribuir com quaisquer outros grupos, de quaisquer outras deficiências que queiram fazer pareceres similares, né? Houve o parecer também da altas habilidades, tem um parecer agora que é uma ideia de fazer um parecer para os surdos com orientação para surdez. Então a gente se colocou à disposição porque, por exemplo, essa questão do PEI, ela deriva de uma orientação da ONU e essa orientação da ONU não é sim, só para autismo, é para todas as pessoas com deficiência. sim, sim, verdade. Então, assim, eu vejo perfeitamente se tem como se trabalhar o PEI com uma criança com síndrome de Down, como a gente tem na nossa realidade, né? E que sempre deu certo. Acho que a gente trabalha desde 2018.
né? Desde que a gente foi para uma capacitação, que tem deles que não querem nem que diga mais assim, né? Um congresso em Fortaleza, e fomos orientados a trabalhar a partir do PEI, que não era a nossa realidade, Luciano. Eu não sei aí em São Paulo, você é de São Sim, Paulo, né, não, Luciano? aqui não se usa praticamente, não. Não? Não. O Ceará, em termos de educação, está muito mais avançado do que aqui. Nossa, É. não, Não, eu pensava. tem alguns municípios aqui que tem, mas via de regra, estadualmente, não tem, não. Aqui é muito mais, infelizmente, nesse sentido, é muito mais atrasado. É. Deixa eu te falar uma coisa, Beth. Com 1 hora, o Instagram derruba a live. Então, nós temos que fazer o nosso encerramento Certo. para poder deixar salvo aqui. Então, eu quero só dizer mais uma vez muito obrigado por atender esse chamado. Foi um prazer falar com você aqui. Nós estamos fazendo esse roteiro muito grande de lives e você foi uma Igualmente. excelente parceira de diálogo aqui. Muito obrigado. Encontrar com você outras vezes. Ainda quero ver se a gente traz você aqui para o Sítio Juazeiro do Norte, para dar uma palestra, para participar aqui com a gente, que ia ser muito bom. Vamos Viu? combinar assim, vai ser um prazer. Se Deus quiser, falo muito obrigada por você estar cooperando, viu? Com as famílias, com as escolas, com as ONGs, porque essas lives que você tem feito, falando desse parecer, falando da importância desse parecer, só vem a nos enriquecer, nos ajudar, nos motivar cada vez mais a trabalharmos em prol dos nossos meninos. E quero falar da minha gratidão. Muito obrigada, Luciel. Muito obrigado, viu, gente? Um grande abraço. Tchau, Beth. Até a próxima. A gente se encontra aí. Boa noite a todos.